crucificação era um horrível método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte a algumas pessoas. Somente os piores criminosos eram condenados à cruz. Os próprios romanos, um povo implacável, aboliram a crucificação, por considerarem que era uma prática cruel. Jesus, que não tinha nenhum pecado nem culpa, foi pregado na cruz pelos pecados da humanidade. Pela sua morte na cruz, todos aqueles que creem podem ter vida eterna. O que a Bíblia nos a respeito da crucificação? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1 versículo 18 diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Observe, porém, que essa serpente de bronze não deveria ser adorada. Não deveriam orar a ela e nem fazer qualquer ritual diante dela, mas unicamente olhar para ela. O que aponta para a intenção de Deus de mostrar que a fé deveria estar no coração da pessoa, que deveria crer que Deus proveria a cura da mordedura da serpente apenas olhando para aquela imagem. Tanto isso é verdade, que essa serpente de bronze, centenas de anos mais tarde, foi transformada em um ídolo e ganhou até um nome. E isso foi condenado nas Escrituras, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan, segundo Reis 18 versículo 4. Em João 3 versículo 14 diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não há cura por meios humanos para as doenças da alma, e como as pessoas que foram mordidas podem olhar para a imagem da serpente e serem curadas, assim também os pecadores podem olhar para o Salvador e serem curados das doenças morais de nossa natureza. Em Marcos 8 versículo 34 diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Jesus nos garante o fim de toda a nossa luta para nos salvar, basta apenas que nos ponhamos a segui-lo sem querer tomar para nós a responsabilidade de sozinhos conquistar a felicidade eterna. E em 1 Coríntios 1 versículo 23 diz: Mas eu, quando for levantado da terra, atrarei todos a mim. Jesus quis dizer é que ele foi crucificado pelos pecados das pessoas, como sacrifício expiatório no lugar dos pecadores. Proclamamos um crucificado Messias como o único redentor de pessoas perdidas. O que para os judeus era uma pedra de tropeço, a palavra pedra de tropeço significa apropriadamente qualquer coisa na maneira pela qual alguém possa cair, então qualquer coisa que ofenda ou que faça com que alguém caia no pecado. Aqui significa que, para os judeus, a doutrina de que o Messias deveria ser crucificado causou grande ofensa, excitados, irritados e exasperados, que eles não podiam suportar a doutrina e a trataram com desprezo. Em João 12 versículo 32 diz: Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Em Hebreus 12 versículo 2 diz: Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo.
Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E para finalizar, vamos ler em Colossenses 2, versículo 11 ao 15 diz: Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com Ele, e então vocês ressuscitaram da morte com Ele para uma nova vida. Porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Vocês estavam mortos em pecados, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então Ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados, e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, Ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Deste modo ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Não se esqueçam de dar um like e se inscreverem e ativar o sino para ser notificado quando eu postar vídeos novos.